vida, minha história só fez sentido quando te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você. Falar do Maurício é poder falar de um cara que foi excepcional. Excepcional como amigo, excepcional como padrinho. É falar de um cara que tinha muita fé em Deus e que acreditava muito no que ele fazia. Eu lembro de N situações que eu poderia enumerá-las aqui, a gente ficaria um dia inteiro falando. Mas fatos que me marcaram muito e que me marcam até hoje, em termos de juventude, era uma época que o grupo de jovens estava praticamente abandonado e todo sábado, às 19 horas, o Maurício estava na igreja, independente de quem estivesse, de quantas pessoas estivessem, de quem estaria para tocar ou cantar, ou quem estaria ali para poder ouvir uma palavra amiga, a palavra de Deus. E eu lembro que uma vez eu sentei com ele e eu falei assim: Maurício, de repente não está na hora da gente dar um tempo, de reestruturar, de procurar outra coisa, uma outra forma de trazer esses jovens para a igreja? E ele olhou nos meus olhos e falou assim: o Jorres é um sonho de Deus ainda. Não é pra gente desistir. Então não vamos desistir. Se tiver que o grupo de jovens acontecer comigo, com você, com a Ju, com o Marconi, vai acontecer, nós 4, ou 5, 6 que chegarem, mas ele vai acontecer. E eu acredito que é por isso que até hoje eu não tenha desistido, porque aquelas palavras fizeram muita diferença, não só para mim quanto a grupo de jovens, mas quanto a minha vida religiosa, quanto a minha vida religiosa, enfim. Eu acho que é isso que me marcou muito. Uma das histórias que eu tenho com o Maurício, uma das várias ótimas histórias que passamos juntos, graças a Deus, foi um retiro que nós fazíamos para os pais, quando nós estávamos na intercessão, Maurício, eu, outras pessoas, no qual Deus fez uma profecia muito grande para nós, para aquelas pessoas que estavam naquele retiro. Então, foi uma das vezes em que Deus usou aquele grande homem para falar aos nossos corações. O Maurício sempre foi uma pessoa muito séria, ele nunca foi muito de demonstrar muito afeto, sabe, com a gente, principalmente o pessoal da liturgia que era mais novinho, né? Então ele sempre ficou muito mais quieto na dele, mas ele se aproximava da gente de uma maneira assim muito fraterna. Ele era como se fosse um irmão mais velho. Então, ainda que ele não falasse muita coisa, mas quando ele se aproximava da gente, sempre era para dar alguma instrução, sabe, algum conselho, né? Sempre era para ajudar. E é isso, nós somos instruídos pelo Maurício. Ele era como se fosse mesmo o nosso irmão mais velho na liturgia. É isso que eu tenho que agradecer por tudo que ele fez, né, sendo um irmão, né, que sabia um pouco mais do que a gente e sempre se preocupou, né, em dar um exemplo, um bom exemplo pra gente. E aí, galera, tudo bem? Tô feliz pra caramba que me convidaram hoje aqui pra falar um pouco aí do nosso irmão Maurício, né?
Se for para me falar realmente, né, comecei a lembrar de vários momentos e com certeza seriam momentos engraçados. Infelizmente, o tempo que ele passou do meu lado, que ele praticamente foi da minha família, passar do meu lado é passar para fazer palhaçada. Então, foi momentos engraçados. Só que realmente eu lembrei de um momento muito especial, né, além dessas partes engraçadas. Que justamente foi o quê? O começo do Maurício fazendo pregação na igreja. Para muitos que não sabem, ele começou justamente comigo, né? No dia que eu cheguei no grupo de jovens, no primeiro sábado, no final do grupo de jovens, o Junão chamou eu e o Maurício e falou assim, ó, semana que vem é vocês dois. Eu acho que foi tipo uma pegadinha do Junão, falar, os dois não vão aceitar e a gente arruma outra pessoa. Na hora eu olhei pro Maurício, olhou pra mim e falou, tudo bem, a gente. O Junão ficou até meio assim e falou, ok. E aí a gente passou aquela semana, como eu também não sou muito bom de fala, eu falei, Maurício, o que eu posso fazer é no teatro. Montamos um teatrinho bacana, por dia, tudo tranquilo. Então a gente passou a semana inteira ensaiando esse teatro. Até que na sexta-feira, que a gente caiu a ficha e falou, mas calma, aí o teatro terminava e aí? Aí eu falei, Maurício, vamos fazer o seguinte, como eu ia terminar o teatro lá todo ensanguentado na frente, lá que a gente estava fazendo um teatro sobre os jovens que viviam aqui fora do mundo, e lá dentro, eu falei, olha, então como eu vou estar ensanguentado, eu já empurrei a bucha para ele, você lá em cima e vai só explica qual é a mensagem que a gente queria passar. E aí ele falou, tudo bem, Edilson. Só que eu também não sei se eu vou fazer isso. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você começa, eu vou do seu lado e eu começo também a falar um pouco. Mas aí, cara, não deu nem tempo. O Maurício simplesmente, na hora que eu estava lá no meio, ele já, antes de finalizar o teatro, ele já começou a falar com os jovens, passando uma mensagem totalmente linda e maravilhosa. E inclusive, como eu estava terminando o teatro chorando, né, em tese, pelo teatro chorando, as palavras deles acabam me fazendo também chorar. Né? E ali a gente viu que nasceu um grande pregador. Mas não nasceu porque ele tinha um dom ou nada disso. Simplesmente ali deu para sentir naquele dia que o Espírito Santo agiu no Maurício. E aí nunca mais deixou de agir nele e ele foi esse grande pregador aí que toda a igreja conhece. Então só para finalizar, esse é o momento que eu tenho com o Maurício. E já vou aproveitar agora a deixa, né? Para falar para os jovens, para a gente se espelhar nesse cara. Porque ele é tão homenageado, não é porque ele foi um cara comum, é que ele foi um cara especial. Ele, dentro do grupo de jovens, foi alguém. E espero que cada um de vocês procure ser alguém, procure dar o melhor dentro do grupo de jovens. O grupo de jovens está aí há tantos anos, e eu tenho certeza, se cada um fazer essa parte que o Maurício fez, e muitas outras pessoas que passaram lá, esse grupo ele nunca vai acabar e vai ser eterno. Brigadão, galera, e boa sorte aí vocês. Bom, um momento especial que eu vivi com o Maurício foi a primeira vez mesmo que eu estive na igreja nesse meu retorno. A primeira pregação que eu ouvi, que eu tive a graça de escutar, foi o Maurício pregando. E eu lembro que naquela noite Deus tocou muito no meu coração. De todos esses momentos em que nós vivemos durante todos esses anos, foram momentos especiais na minha vida. Mas o que ficou marcante mesmo foi esse primeiro momento com Deus, através desse grande irmão que pregou a palavra naquela noite, que aquela palavra tocou no meu coração e que me trouxe até hoje nessa caminhada linda com Cristo. E tenho certeza que de lá de cima Ele intercede por nós, por mim, pela minha família e está sempre conosco. Olá, galera, tudo bom? Antes de mais nada, eu quero parabenizar, né, ao grupo Jovens, ao grupo de jovens por 17 anos de história, 17 anos que eu tive a graça de participar, quase 9 anos da minha vida. E para falar do Maurício, né, coincidentemente a gente nasceu no mesmo ano, né, somos de 1980 e como a gente nasceu no mesmo ano, a gente se alistou também no mesmo dia, no mesmo lugar, antes de começar a participar da caminhada, antes de começar a participar da igreja. E a gente se encontrou no caminho quando a gente foi se alistar lá no exército, né? E a gente foi conversando, papeando, e aquele dia foi um dia que eu não esqueço, né? A gente não era de caminhada ainda, a gente só morávamos próximos, né? Mas não éramos de caminhada, e a gente foi batendo um papo, conversando, né? E anos depois a gente se encontrou na igreja e participamos da mesma fé, comungamos da mesma fé. Depois da nossa caminhada, da nossa entrada nessa comunidade, um outro dia que me marcou também sobre o Maurício foi um dia em que o Junão e eles foram pregar, eles pregaram num retiro
de TLC numa igreja da Diocese de Santo Amaro. E o pessoal de lá chamou os dois para participar na semana pós-TLC lá. E a gente foi nós três durante a semana à noite, né? E foi um dia também que eu não especial, né? Estávamos o Maurício, o Junão e eu. A gente foi conversando. Na volta a gente paramos no restaurante. Eu nem lembro onde foi que a gente parou. Eu sei que a gente chegou em casa aquele dia, era de madrugada, né? E foi muito bom, né? Foi um dia que eu não esqueço, né? Esses 2 episódios para falar do Maurício, entre outros também, tiveram muitos, né? Depois que a gente começou a participar aqui da mesma fé católica, né? Muitos episódios aqui no grupo de jovens, né? Falando de grupo de jovens, foi ele que me convidou a ser um dos coordenadores na época do grupo, né? E foi por ele que eu iniciei a minha fase de coordenação do grupo, né? Na época junto com o Alex também, e foi muito bom, né? É um cara que eu não esqueço, que mora no meu peito, né? E é um grande amigo que eu tive e que um dia a gente vai se encontrar de novo. Tchau, galera, abraço. Bom, então estamos aqui hoje para contar uma história do nosso irmão Maurício, e um momento muito simples, assim, muito rápido que eu vivenciei com ele, que me ajudou bastante na minha caminhada. Foi uma vez em que a gente precisava fazer algumas novenas nas casas das pessoas, e o grupo de jovens tinha ficado encarregado por algumas ruas para fazer essas novenas, né? E a gente sentou com um grupo, todo mundo, e ele falou: olha, quem vai fazer, quem quer, quem pode. E tipo, ninguém se manifestou, ninguém quis, e ficou todo mundo: não, eu não vou, eu não posso, eu não vou, eu não posso. Ele ficou insistindo, até que eu falei: ah, tá bom, vai, eu assumo uma rua. E aí, depois que eu assumi, aí mais 2 pessoas, que foi o Marconi e a Andréa Coelho, assumiu comigo, e a gente fez uma rua, e depois disso o pessoal começou: ah, tá bom, então vamos. Aí começou a desenvolver, todo mundo seguiu, né, e fizemos as novenas nas ruas. Mas assim, aquilo pra mim foi tipo um momento normal, tipo simples, que ele insistiu como coordenador para que a gente fizesse, e acabou. Depois, no final do ano, a gente teve um amigo secreto, e o Maurício me tirou. E aí, na hora que ele foi me chamar, foi falar, né, da amiga secreta que ele tinha tirado, ele comentou desse fato, dessa novena, que ele tinha ficado muito feliz e que ele tinha lembrado do evangelho, né, do filho que falava que ia e não ia, e o filho que dizia que não ia, que no final foi. E aquilo pra mim foi muito importante, porque um simples ato que eu tive, assim, que ele viu que foi diferente, e me motivou, me levantou e me fez com que eu tivesse mais força, tivesse mais ânimo para caminhar, não só no grupo de jovens, mas também dentro da igreja, né? Foi um ensinamento que ele me deu, ele percebeu, ele acabou sem querer, né, me motivando numa coisa tão boa, tão simples, que eu nem percebi, mas que ele guardou e que depois ele trouxe para mim. E um momento interessante e até bem descontraído que a gente teve também, que a gente vivenciou com o Maurício, foi num dos nossos TLCs. A gente estava lá na capela, lá em cima na casa de Maria, fazendo a oração da manhã, todo mundo reunido, aquele círculo. A gente começou a fazer oração, Maurício conduzindo, e de repente estava todo mundo rezando em línguas. E naquela época, né, na nossa paróquia, isso não era uma coisa que era bem vista, era um pouco perseguido, né, a questão da oração em línguas. Quando a gente terminou a oração, que a gente abriu os olhos, estava o Padre Carlos na porta, em pé, olhando a gente aquele tempo todo na oração. E foi muito interessante, porque ele olhou e falou assim: até você, Maurício? Porque o Maurício naquela época era o filho certinho, né, aquele que estava ali. Então foi muito bacana, porque depois a gente ficou muito tempo dando risada disso, né, relembrando: olha, até você, Maurício. Então acho que é um cara muito bacana, que deixou muitos ensinamentos e muitas coisas legais pra gente. De tudo que eu vivenciei com ele, o tempo que ele ficou internado no hospital também, muita coisa boa que ele passou, pude ver muito de perto que a fé daquele rapaz, daquele homem, não era uma fé, era uma fé fundamentada na pedra viva que era Jesus Cristo mesmo. Pude vivenciar vários momentos com ele, de provação dele dentro daquele hospital, e ver
quanto ele era um homem de fé, guerreiro, corajoso. E esse era um grande Maurício da Gama Moura que a gente pôde vivenciar e pôde viver muitos momentos com ele. E é isso aí. O Maurício, é muito fácil falar sobre ele, fazer um depoimento, porque ele deixou muita coisa dentro dos jovens, deixou na nossa vida. E a simplicidade do Maurício, eu gostaria de deixar registrada essa simplicidade dele. Eu lembro que um café da manhã feito em casa por Jorges, e uma pessoa que cantava na época junto com ele, rejeitou tomar um Danone, porque falava que fazia mal isso. E ele, na simplicidade dele, pegou aquele Danone e tomou, e falou que ia cantar, mas que ele não queria perder o momento de estar ali com o Jorges fazendo de tudo, tomando Danone, tomando refrigerante gelado. E aquilo deu a característica dele de líder, aquele jeito dele de estar à frente, de tomar a postura. Em um retiro, eu lembro que eu conduzi no retiro e ele na intercessão, eu, muito cansado espiritualmente, fisicamente, subi para o retiro e chegando lá, a primeira pessoa que se levantou e me deu um abraço e orou por mim foi o Maurício. Todos esperavam eu ajoelhar, como era de costume, como é de costume. Ele não. Ele levantou e foi até mim me dar um abraço, e em pé mesmo me abraçou e orou. E a última parte, o último momento que eu tive com ele, foi no final do ano, antes de eu viajar para a Bahia. Ele saindo da igreja, eu para um lado para o outro, ele gritou para mim: você não vai me dar um abraço de final de ano, sei que você vai viajar. E eu abracei ele, e foi o último dia que eu encontrei com o Maurício. O último abraço que eu dei nele, o último adeus. Se eu soubesse que fosse o último adeus, tinha dito muitas coisas, mas... E viajei para a Bahia, e lá na Bahia eu recebi a notícia do acidente dele. E eu lembro que, desesperado, falei para minha mãe: preciso voltar que o Maurício está machucado. Minha mãe falou: reza por ele aqui, ora por ele aqui, que é como se você estivesse lá. E esse foi o último adeus de uma pessoa simples, de uma pessoa que soube ser líder, mas muito mais ser amigo. Sempre estava acolhendo, sempre estava nos abraçando. Então, é isso que eu guardo do Maurício e isso que eu vou levar pro resto da minha vida.